Após o jogo contra o Juventude, que o Fluminense foi eliminado na Copa do Brasil, o Mano Menezes deu uma entrevista, a entrevista coletiva após o jogo, que deixou muito torcedor do Fluminense de cabelo em pé. É sobre a indefinição sobre a situação de André e de Arias. O do André eu tô até acostumado, mas a do Arias eu não tenho nem roupa. Não tô nem preparado para uma saída do Arias tão cedo. Ainda mais na situação que o Fluminense se encontra. Nas oitavas da Libertadores e nas zonas de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ver o treinador expor isso de que há uma indefinição sobre o futuro desses dois jogadores me deixa muito preocupado. Ainda mais que chegou agora há pouco a informação que o Fluminense fez uma proposta pelo Christian Zavala, jogador do Colo-Colo do Chile, um jogador chileno que joga aberto pelo lado direito, justamente no setor do Arias. Nesse setor que a gente tem um Lucumí, que está lá no sub-20, não sei porquê, tem o Marquinhos que está machucado, ok, mas a nossa maior prioridade é a posição de centroavante. Para mim, na minha opinião, o Fluminense está procurando centroavante, com camisa 9, né, com uma certa mobilidade, ok, mas não ponta direita, porque esse Christian Zavala do Colo-Colo atua aberto pelo lado direito. Será que está trazendo esse jogador, está procurando ponta direita para suprir uma possível saída do Arias? Porque o que o Mano disse após o jogo deixou toda a torcida do Fluminense com uma pulga atrás da orelha, quando ele deixa bem claro que é uma indefinição sobre o futuro desses dois jogadores com a camisa do Fluminense. O Arias, quando ele foi lá para a Copa América defender a seleção dele, a seleção colombiana, o Fluminense não ganhou mais. O Fluminense só voltou a ganhar, claro, quando o Thiago Silva estreou com a camisa do Fluminense, e principalmente com o retorno do Arias da seleção colombiana. O time do Fluminense é outro quando o Arias está em campo. O Arias ajuda na marcação, o Arias ajuda na criação de jogadas, ele dá assistência, ele faz gol, ele faz praticamente tudo no ataque do Fluminense. Quando todo mundo está mal, o Arias é o único que está bem. Então perder ele, na situação que o Fluminense se encontra, numas oitavas de finais de Libertadores, numa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, no meio do ano, perder esse jogador, amigo, praticamente perdeu o ano todo. Deixou a gente muito assustado, que o Mano disse. O Fluminense formalizou uma proposta pelo Christian Zavala do Colo-Colo do Chile. Porém, a proposta do Fluminense, realizada ao Colo-Colo pelo jogador, não foi o suficiente. Quem está trazendo essa informação é o TNT Esporte do Chile. O ponta-direita tem uma multa rescisória na casa de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares, né? O que? 13 milhões de reais, por aí, por aí. O jogador é fatiado, 50% do Colo-Colo, 25% é de um clube, 25% é de outro clube. Ele está negociando ainda com o Colo-Colo sobre o seu futuro. O presidente do Colo-Colo é o Daniel Moron. Nas redes sociais, a torcida do Colo-Colo está comemorando a possível saída desse jogador, mostra que não tem aprovação dos torcedores do Colo-Colo. Mas o Fluminense está procurando esse jogador e formalizou uma proposta. Mas só que a proposta do Fluminense não chegou até onde que o Colo-Colo quer. Aí eu pergunto, vai pagar pelo Serna? Vai pagar pelo Facundo Bernal? Vai pagar pelo Ignacio, que até agora não estreou? 12 milhões de reais num zagueiro que é relacionado, mas fica no banco de reserva. Entra Antônio Carlos, entra o Thiago Santos, que é improvisado, que é volante jogando de zagueiro. E o cara que é da posição não estreia com a camisa do Fluminense. O Mano alega que ele não se adaptou ao esquema tático ainda, ao futebol brasileiro. O cara é brasileiro, mas não se adaptou ainda ao futebol brasileiro. E o Serna tá jogando naturalmente. Estranho. Parece que não agrada. Parece que o Mano trabalhou com ele em outro clube aqui do Brasil e liberou ele para empréstimo para outro clube. Parece que o Mano não curte muito o Ignacio. Mas o Fluminense trouxe e tá pagando. Vai pagar 2 milhões de dólares pelo Christian Zavala? Vai pagar? Ainda tinha negociação com o Emiliano Gomes, que não foi para frente, porque o clube lá começou a pedir muito e o Fluminense acabou saindo da jogada. O Fluminense não é SAF, o Fluminense não tem investidor, o Fluminense não é um time rico, o Fluminense vende o almoço para comprar a janta, tá com o elenco inflado, muito salário alto, com um jogador veterano para pagar, que não joga, que só vive se machucando, e o Fluminense está gastando como se não fosse nunca, mas até com cartão de crédito na mão. É assustador a situação do Fluminense no mercado.
Facundo, pelo menos esse vai estrear. Foi 20 milhões, 21 milhões de reais, Facundo Bernal. Não sei como o Fluminense vai pagar isso, mas parcelou no carnê das Casas Bahia até 2027. Facundo Bernal foi regularizado pelo Fluminense e pode fazer sua estreia contra o Vasco às 21h30 nesse sábado no Newton Santos. O Fluminense conseguiu registrar ele. Há uma instabilidade no bid, mas o Fluminense conseguiu uma forma alternativa para inscrever o Facundo Bernal. Pelo menos vai estar no banco de reserva, que pelo menos ele represente, porque com uma possível saída do André, tenhamos um volante à altura, um cincão uruguaio com a camisa do Fluminense. Então, caminho livre para o Bernal estrear com a camisa do Fluminense contra o Vasco da Gama, contra os Padeiros da Colina. Falando em Bernal, que veio do Defensor do Uruguai, vamos falar disso aqui. Luan Brito deve trocar o Fluminense pelo Defensor do Uruguai. O Defensor do Bernal, Luan Brito, que estava lá no Porto, foi devolvido para o Fluminense, agora está indo para o Defensor do Uruguai, que era o time do Bernal. Que coisa estranha! Que coincidências! O Fluminense encaminhou a transferência do atacante Luan Brito, de 21 aninhos de idade, para o Defensor Sporting. O Fluminense está procurando centroavante no mercado. Do Uruguai, o moleque de Xerém é aguardado em solo uruguaio nas próximas horas para realizar exames médicos e assinar contrato com o time de Montevidéu. A informação foi dada pelo Nico Mussetti, aquele mesmo que confirmou a contratação do Facundo Bernal junto ao Fluminense. Ele que trouxe essa informação do Luan Brito. O jogador não está claro se é por empréstimo com opção de compra ou se o Luan Brito está indo em definitivo, né? Lá, conversaram lá, ó, te mando o Bernal, tu me manda o centroavante. Nada é claro no Fluminense, né? É brincadeira. Olha só, a gente tá falando do Ignacio, que chegou e até hoje não estreou com a camisa do Fluminense. O Watford da Inglaterra acabou anunciando a contratação, acho que 5 temporadas, são 5 anos de contrato. Anunciou a contratação do zagueiro Kaique Almeida, cria de Xerém, com passagem pela seleção sub-20. Tem apenas 19 anos. Ele foi negociado por quase 3 vezes menos o valor pelo qual o Fluminense pagou pelo Ignacio. Quase 3 vezes a menos do que o Fluminense pagou pelo Ignacio, que ainda nem estreou com a camisa do Fluminense. Mas pagou pelo jogador do Sporting Cristal. Tá perdendo aí, o menino já foi anunciado, tirou foto com a camisa do Watford, 19 anos de idade. Kaique Almeida, anunciado pelo clube inglês. É sempre as mesmas peças. Watford, Udinese, por aí vai. Brincadeira, né? Olha só, outra brincadeira. Meu Deus, eu tenho que acabar esse vídeo que eu vou ter um troço. Anderson Daronco vai apitar Fluminense. São as mesmas peças. Parece que eles botam a carinha do Daronco ali, do Klaus. São os mesmos. Wilton Pereira Sampaio. É o jogo do Fluminense. Joga esses 3 aí, sorteia. Daí sai Daronco, daí sai o Wilton Pereira, daí sai o Klaus. São as mesmas peças. Aí eu tenho que aturar o Klaus, agora eu tenho que aturar o Daronco contra o Vasco. Meu Deus, o que eu fiz de errado para merecer isso? Olha só, o Fluminense busca acordo para a saída do Gabriel Pires. Sabe por que o Fluminense não conseguiu rescindir o contrato com o Gabriel Pires ainda? Porque não tem comprador, não tem interessado pelo jogador. O cara ganha quase 400, dizem que ele ganha quase 400 mil reais. Ele está sentado no contrato, amigo. Se não aparecer um outro clube, ele tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. Até dezembro do ano que vem. Se não aparecer um interessado, ele vai ficar lá no Fluminense até o final do contrato. Quem vai querer o Gabriel Pires? Só vive machucado. Está encostado lá no Fluminense. Então, segundo informações, o jogador ainda não teve sua rescisão contratual, porque o Fluminense é muito legal, o Fluminense é bacana, o Fluminense é a Madre Teresa de Calcutá, está esperando um comprador, um interessado para rescindir com o Gabriel Pires. Amigo, eu vou acabar o vídeo agora, porque senão eu vou ter um troço. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e toma um maracujina. Flui!